Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Conversas de Coaching. Convosco, como habitualmente, está Rui Mena e João Paleta. Então, sejam bem-vindos, vamos a isso. Estamos aqui a conversar sobre modelos e sistemas, naturalmente que é uma conversa recorrente na KW e no nosso trabalho de coaching, porque é a base de partida do trabalho que nós fazemos, é coaching em cima dos modelos e sistemas dentro da KW. E estava-me a lembrar de um episódio que aconteceu na última Family Reunion no Porto, se calhar até estavas presente, em que, num exercício, numa atividade experiencial, eu provoquei uma fila indiana em que íamos ordenar os participantes pela quantidade de vezes que tinham lido o Millionaire Real Estate Agent, desde quem leu mais a quem leu menos. E agora perguntas tu, Rui, João, e qual foi o resultado? Como é que correu esse exercício? Estás a rir? Eu já não estou a rir, fala mais sobre isso. Exatamente, então o que aconteceu foi que, em termos médios, e atenção que não estamos a fazer nenhum julgamento, são apenas factos comprovados daquilo que aconteceu no exercício. O que aconteceu foi que havia 2 ou 3 pessoas que tinham lido mais do que 3 vezes o Millionaire Real Estate Agent, e as restantes, já não sei se eram 50, 60 ou 70 pessoas que estavam na sala, tinham uma média de 0,5 vezes que tinham lido o livro, sendo que havia no extremo oposto uma boa dezena ou duas de pessoas que não tinham lido de todo e eram top producers. E portanto isto levou-me a pensar sobre mas por que razão, estando nós na KW, top producers, pessoas que produzem muito, não aproveitam a oportunidade de ler estes manuais de gestão que têm compêndios de conhecimento e de, no fundo, modelos comprovados de sucesso na nossa atividade. E portanto é interessante isto, não é, Rui? Estava aqui a pensar... Sim, o que é que leva um consultor que está na KW a não aproveitar estas ferramentas e esta literatura que nós temos? Bem, o que pode ser isso? Pode ser várias coisas, não é? Mas já se calhar não saber qual é o livro mais apropriado para ler na altura em que a pessoa se encontra. Certo. Não é? Porque nós estamos a falar essencialmente de quantos livros, João? Os mais importantes, os 3. 3. O livro é a única coisa se queres construir uma vida por desenho e ser produtivo enquanto pessoa. Ok. O livro Shift, se queres ter uma carreira bem sucedida nas vendas e vender muitas casas. E o Millionaire Real Estate Agent, se quiseres montar um negócio como um negócio... Consegues ser só um pouco mais claro, isto para ajudar a quem esteja a ouvir a perceber, então o que me estás a dizer é que eu no estágio em que eu estou eu devo ler a única coisa, ou então eu devo ler meu... Consegues ser um pouco mais claro, para ajudar na decisão possível de leitura nos próximos tempos? Primeiro livro tens que ler a única coisa. Ok, porque o que é que te leva? Vida por desenho e eficiência pessoal. Ok. Agarras isso, agarras nesses conhecimentos, estabelecer objetivos, prioridades, etc. Estás em condições de ir para o Shift, e o Shift ajuda-te a vender mais casas. Tens 12 táticas que te permitem, no fundo, fazer o que tens que fazer para prosperar e ter sucesso, independentemente do mercado estar a subir ou descer. É um compêndio de como é que podes vender mais casas. Ou seja, o que me está a dizer é, a única coisa é um livro de foco, ajuda-te a definir a organização pessoal, gestão de tempo, não é? Gestão da pessoa e das prioridades, não é? Isso. E depois o Shift é um livro do negócio, dos negócios, das vendas imobiliárias, das vendas imobiliárias. E depois? E só depois é que vem o Millionaire Real Estate Agent. E portanto, agora, se tu queres pensar nesta ideia de construir uma carreira que vale a pena ter, um negócio e uma vida que vale a pena viver, tens de ter o conhecimento, tens de ter as bases de partida. Não quer dizer que as pessoas tenham que aplicar logo tudo, mas têm que ter o conhecimento do Millionaire Real Estate Agent para não cometerem erros quando chegar à altura certa. E portanto, da nossa experiência, nós acompanhamos pessoas que cometem muitos erros por desconhecimento, por não terem lido, por não saberem o que está no modelo. Então, inclusivamente, até no próprio Millionaire Real Estate Agent fala sobre essa ideia de não é criatividade em cima de modelos ou modelos em cima da criatividade. Sim. Ou seja, vem ter connosco
já com um problema, não é? Às vezes já com a casa a arder, como nós costumamos dizer, epá, eu fiz isto... Agora preciso de ajuda para desembrulhar o nó. E a pergunta é, onde é que vamos à procura de conhecimento ou da informação para desembrulhar esse nó? Não é da nossa cabeça, quer dizer, mas já coisas da nossa cabeça, mas não foram inventadas por nós. A cabeça embrulhou. Exatamente. O nó. Mas para desembrulhar o nó temos que ir à procura do conhecimento, e o conhecimento está nos livros. Isso. E muitas vezes nós aconselhamos os nossos clientes a ler partes do livro. Sim. Olha, a pergunta clássica no coaching em cima dos modelos. Diz-me uma coisa, para responder a essa tua pergunta, o que é que diz o modelo? O que é que diz o MRA? O que é que diz o modelo económico, o orçamental, o organizativo sobre esse tema? E muitas vezes a própria leitura do capítulo do livro leva a uma tomada de consciência. As pessoas leem o livro e dizem assim, agora, exatamente. Agora Já percebi. Exatamente. E por isso a nossa recomendação nesta nossa conversa de hoje é a recomendação de voltarmos a utilizar estes 3 manuais como fontes de referência de conhecimento para podermos tomar decisões e basear a nossa criatividade e a nossa capacidade de execução. Sim, por esta ordem, não é? A única coisa primeiro, depois o shift, depois o MRA. É engraçado a ordem que estás a dar, porque não sei, posso estar a fazer aqui, e não quero fazer julgamentos de valor, mas possivelmente o primeiro livro que se fala, não é? Não sei, posso estar enganado, é o Mereia. É o Mereia, sim. Não é? E tu estás a dar uma ordem completamente inversa, não é? Sim. A única coisa, shift e depois o Mereia. Isso, exatamente. Exatamente. Sim, porque o que acontece muitas vezes, acontece que as pessoas também, aliás, provavelmente foi isso que aconteceu, começaram a ler o livro, este não é para mim, e acabaram por não ler. Mas depois não foram aos outros. E não só não foram aos outros, como quando começaram a faturar mais e começaram a querer dar passos na construção do negócio, não se lembraram de ir ao livro, buscar a informação antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer escolha. Sim. Ou então, como também já estavam a faturar e as coisas estavam a correr bem, possivelmente inconscientemente acharam que agora já não há necessidade de ler a única coisa ou ler o shift. Certo. Porque as coisas estão a correr bem, portanto eu agora, se calhar faz sentido ler o Mereia, e depois aí aparecem as dificuldades e aparecem as casas a arder. Isso. E por isso qual é a nossa recomendação, Rui? Qual é a nossa recomendação? A nossa recomendação é, primeiro, perceberes em que estágio é que estás. Ok. Não é? Para perceberes se faz sentido leres a única coisa, o shift ou o Mereia, leres ou na íntegra, ou então perceberes que desafios é que estás a ter e de que forma é que parte do livro ou excerto do livro te pode ajudar a que tu saias da situação onde estás. No fundo, uma primeira leitura completa deve ser feita dos 3, portanto, por essa ordem. E depois, essa cultura geral que tu tens pode-te levar a dizer assim, qualquer que seja o desafio que tens na tua atividade, no teu dia-a-dia, podes ir sempre abrir aquela página do livro onde tem toda a informação que tu precisas para basear a tua decisão. Depois há a implementação a seguir, o que tu fazes a seguir com essa... Sim, e deixa-me dar uma dica que é, cuidado se ficares só pela tua leitura e ficares com a informação só contigo e não partilhar com outras pessoas, porque muitas vezes tu lês e certo. A interpretação que tu estás a fazer daquilo que estás a ler pode ser completamente enviosada daquilo que o livro quer dizer. E podes até formular crenças à volta daquilo que leste que não são verdadeiras e que podem ser distorções daquilo que é o modelo, o modelo de base. Não é? De base, portanto, porque se tu tiras por detrás o pressuposto pelo qual foi escrito o que foi escrito, isso. E tu não percebes qual é o pressuposto que está por detrás, tu vais fazer uma coisa que parece aquilo que eles estão a querer dizer, mas é uma coisa completamente diferente. É verdade. E depois vais dizer, eu fiz e não deu resultado. Ou eu estou a seguir um modelo quando na verdade não estás. Exatamente. E por isso o conselho é, fala com alguém. Isso. Neste caso, tens aqui... alguém que, pode ser com outras pessoas, como é lógico, mas escolhe alguém para falares sobre a tua interpretação do livro, do modelo e daquilo que estás a considerar fazer antes de fazeres, pôs a casa a arder e depois lá tem que ir os bombeiros apagar o fogo. E no fundo a razão pela qual nós sugerimos esta intensificação da leitura, do estudo e da prática dos modelos é porque isso evita muitos erros, poupa muito dinheiro e pode acelerar o processo de tu alcançares os resultados que tu queres alcançar na tua vida e no teu negócio.
E, portanto, fica a recomendação e obrigado pela vossa presença e participação. E se precisarem de ajuda, cá estamos à vossa disposição. À vossa ajuda. Obrigado, Ok. até para a semana. Adeus.